Olá, caros alunos! Conforme prometido na última aula, hoje nós vamos ler um trecho de um verbete do Dicionário Filosófico de Voltaire, o que é a tolerância. Como nós dissemos, Voltaire, por toda a vida, sustentou uma grande batalha em defesa da tolerância. E, inclusive, esse verbete vai ser motivado por um fato. Vai ser provocado por um fato verídico que aconteceu em 1762, contado por um viajante que vinha da cidade de Toulouse. Esse viajante ele contou o seguinte, que existia uma família lá, a família Calas, que era protestante. O pai era um comerciante da cidade, um negociante, e era calvinista, e ele foi supliciado, enforcado e queimado por ordem do parlamento da cidade. Aí você pensa, mas que crueldade nessa condenação, E a família dele também foi condenada. Na verdade, eles foram protelando o julgamento da família dele. Vou explicar por quê. O que aconteceu? Em Toulouse, reinava um fanatismo religioso em favor do catolicismo. O Jean Calas e sua família, todos, como eu disse, eram da religião protestante, e foram acusados de terem assassinado o seu filho Marc-Antoine. O processo tinha a alegação de que o filho queria virar católico e por isso ele teria sido assassinado pelos seus pais. Aí imagina, Então, se a cidade toda é católica e pensa que uma pessoa, por querer ser católica, foi assassinada pelos pais, então todo mundo gerou aquela comoção, todo mundo ficou, No entanto, após o relato desse comerciante, principalmente ao saber que a condenação ocorreu em razão de uma possível influência do fanatismo religioso do parlamento de Toulouse, Voltaire ele se interessou muito pelo caso e passou, inclusive, a agir em favor disso. Como se sabe, toda a vida de Voltaire foi de luta contra a religião, mas aquele fanatismo religioso, sempre estabelecendo suas ideias em nome da razão, da tolerância e, principalmente, em nome da liberdade. Então, o que aconteceu? Ele viu uma possibilidade de agir em favor dessa família. Nós não vamos entrar aqui no mérito da inocência por enquanto, não. Olha, Voltaire, ele utilizou de todos os meios possíveis para obter cópias dos processos e se rodear de pessoas influentes para montar um dossiê em busca da reabilitação e da inocência da família de Calas. É interessante porque, a princípio, ele estava pensando o seguinte, olha, eles foram condenados não pelo crime, mas pela intolerância, exatamente porque as pessoas eram católicas e estavam agindo cegamente diante do processo. Primeiramente, por não possuir nenhuma peça do processo ou nenhuma testemunha, ele começou a agir no campo da opinião. Ele enviou cartas para diversas pessoas influentes, com os dizeres assim, gritai e fazei com que todos gritem sempre, Calas, Calas. Donato Calas, que era o filho mais novo de Jean Calas, ele estava refugiado na Suíça, em razão desse processo aí, e foi chamado por Voltaire. Em seu nome foram distribuídos inúmeros folhetos e memoriais redigidos por Voltaire e espalhados por toda a França. Então, ele estava tentando fazer uma mobilização social, porque em razão desses fatos, até mesmo fazer as pessoas abrirem os olhos para poder ver se realmente aquela condenação foi justa ou injusta. Após o contato com a viúva de Calas, estando certo, inclusive, da inocência de Jean Calas, ou convencido que poderia ganhar a luta contra os penitentes brancos, ele encarregou Mariette e Elias de Bermond, advogados do liberalismo, de redigir um memorial ao conselho do rei em favor de Calas para ter a anulação do processo, ou da decisão do parlamento. Então, ele vai cercar agora de meios jurídicos para isso. Esses memoriais eles foram corrigidos e retocados por Voltaire. Ao mesmo tempo, Voltaire ele utilizou de sua influência para convencer pessoas importantes, para intervirem junto à anulação do processo e assim por diante. Então ele viu, olha, eu precisava disso para poder conseguir movimentar dentro do processo, senão ele não seria escutado. Em 1765, Voltaire conseguiu a anulação do processo em relação aos demais membros da família. Com a reabilitação, a família Calas ela conseguiu recuperar um pouco dos bens que tinham sido confiscados e acabou permanecendo vivendo em Paris, acabou se tornando até... se travou uma relação de amizade com Voltaire a partir daí também. Aqui não cabe o nosso julgamento.
lógico se a família Calas era ou não inocente, ou se era por causa da influência de Voltaire que eles conseguiram ser inocentados. Mas interessante aqui é como que o fanatismo religioso gerou tamanha crueldade nos seres humanos, sendo que deveria ser exatamente o contrário. E não só isso. Como que o fanatismo religioso poderia cegar as pessoas para um processo, condenando uma pessoa até mesmo injustamente. Isso que vem ao caso aqui, nesse verbete que a gente agora vai ler. Então vamos lá. O que é a tolerância? É o apanágio da humanidade. Estamos todos empedernidos de debilidades e erros. Perdoemo-nos reciprocamente nossas tolices. É a primeira lei da natureza. Que na Bolsa de Amsterdã, de Londres, de Surata ou de Bassorá, os guebros, os banianos, os judeus, os mafomistas, os deícolas teens, os brâmanes, os cristãos gregos, os cristãos romanos, os cristãos protestantes, os cristãos quarks façam suas traficâncias juntos. Eles não brigarão de punhal. Por que motivo? Pois nos enganamos quase sem interrupção desde o primeiro concílio de Nicéia. Constantino começou por baixar um édito que permitia todas as religiões. Terminou por perseguir. Antes dele, os cristãos apenas eram perseguidos quando começavam a ter alguma força dentro do Estado. Os romanos permitiram todos os cultos, até o dos judeus, até o dos egípcios, pelos quais tinham tanto desprezo. Por que tolerava Roma esses cultos? É que nem os egípcios, nem mesmo os judeus, procuravam exterminar a antiga religião do império, não perdendo tempo em revolver terras e mares para angariar prosélitos. O que queriam era ganhar dinheiro. É, porém, incontestável que os cristãos desejavam que sua religião fosse a dominante. Os judeus não queriam que a estátua de Júpiter estivesse em Jerusalém, mas os cristãos não admitiam que estivesse no Capitólio. Santo Tomás tem a boa fé de convir em que, se os cristãos não destronavam os imperadores, é que o não podiam fazer. Sua opinião era que toda a terra deveria ser cristã. Eram, portanto, inimigos de toda a terra, até que esta se convertesse. Havia entre eles inimigos uns dos outros, em todos os pontos de sua controvérsia. Antes de mais nada, é preciso considerar Jesus Cristo como Deus. Os que o negam são anatematizados sob o nome de ebionitas, que o anatematizam os adoradores de Jesus. Alguns deles desejam que todos os bens sejam comuns, como pretendem que o tenham sido no tempo dos apóstolos. Seus adversários os chamam de nicolaítas, acusando-os dos crimes mais infames. Outros, tendentes a uma devoção mística, são chamados gnósticos e perseguidos com furor. Marcião é tratado de idólatra por disputar sobre a Trindade. Tertuliano, Praxedes, Orígene, Novato, Novaciano, Sabélio, Donato são todos perseguidos por seus irmãos antes de Constantino. E apenas Constantino fez reinar a religião cristã. Os atanasianos, os esebianos, se separaram, e desde então a igreja cristã foi inundada de sangue até hoje. O povo judeu era, reconheço, um povo bastante bárbaro. Degolavam sem piedade todos os habitantes de um desgraçado e pequeno país sobre o qual não tinham mais direito do que sobre Paris e Londres. Entretanto, quando Naamã é curado de sua lepra por se haver banhado 7 vezes no Jordão, quando para testemunhar sua gratidão a Eliseu, que lhe ensinou esse segredo, conta-lhe que adorava o Deus dos judeus por reconhecimento, reserva-se a liberdade de adorar também o Deus de seu rei. Pede licença a Eliseu e o profeta não hesita em conceder-lhe. Os judeus adoravam o seu Deus, mas nunca se admiraram de que cada povo tivesse o seu. Achavam muito natural que Camões concedesse um certo distrito aos moabitas, contanto que o seu Deus também lhes desse um. Jacó não hesitou em desposar as filhas de um idólatra. Labão tinha seu Deus, assim como Jacó tinha o seu. Eis belos exemplos de tolerância entre o povo mais intolerante e cruel de toda a antiguidade. Nós o imitamos em seus furores absurdos, e não em sua indulgência. É claro que todo indivíduo que persegue um homem, seu irmão, porque não é da sua mesma opinião, é um monstro.
isso está fora de dúvidas. Mas o governo, mas os magistrados, mas os príncipes, como deverão proceder para com os indivíduos que têm um culto diferente do seu? Se forem estrangeiros poderosos, é claro que um príncipe fará aliança com eles. Francisco I, muito cristão, unir-se-á aos muçulmanos contra Carlos V, muito cristão. Francisco I dará dinheiro aos luteranos da Alemanha para sustentá-los em sua revolta contra o imperador, mas principiará, segundo o costume, por fazer queimar alguns luteranos em sua própria casa. Paga-os em sache por política queimam-nos em Paris. Mas o que acontecerá? As perseguições criam prosélitos. Em breve, a França estará repleta de novos protestantes. A princípio, deixar-se-ão enforcar. Em seguida, começarão também a enforcar. Haverá guerras civis, em seguida o São Bartolomeu, e esse recanto do mundo será pior que tudo que os antigos e modernos já disseram do inferno. Insensatos, que jamais soubestes render um culto puro ao Deus que vos criou. Desgraçados, que o exemplo dos noaquidas, dos letrados chineses, dos parsis e de todos os sábios jamais pode edificar. Monstros, que necessitais de superstições corno urubu de carniça. Já se vos disse, e não temos outra coisa que dizer-vos, se tiverdes 2 religiões, elas se trucidarão. Se tiverdes 30, viverão em paz. Vede, ó grão turco, governa guebros, banianos, cristãos gregos, nestorianos, romanos. O primeiro que experimentar provocar um tumulto é empalado, e todos permanecem em santíssima paz. Na sequência ele vai falar assim: entre todas as religiões, a cristã é sem dúvida a que deve inspirar maior tolerância, embora até hoje os cristãos tenham sido os mais intolerantes dos homens. Jesus, tendo-se dignado a nascer da pobreza e na baixeza como seus irmãos, jamais se dignou praticar a arte de escrever. Os hebreus tinham uma lei escrita minuciosíssima e nós não possuímos sequer uma linha da mão de Jesus. Os apóstolos se dividiram sobre diversos pontos. São Pedro e São Barnabé comiam carnes proibidas com os neocristãos estrangeiros e se abstinham delas como os hebreus. São Paulo reprovou-lhes tal conduta. Todavia, depois o próprio Paulo, que fora fariseu e discípulo do fariseu Gamaliel, e perseguira com furor os cristãos e que depois, cansado de Gamaliel, se tornou cristão, igualmente foi sacrificar no templo de Jerusalém, no tempo de seu apostolado. Observou publicamente, por 8 dias, todas as cerimônias da lei hebraica, a qual havia renunciado. Até acrescentou devoções e purificações a mais. Em suma, judaizou sem reservas. O maior apóstolo cristão fez por 8 dias as mesmas coisas pelas quais hoje, em grande parte dos povos cristãos, os homens são condenados à fogueira. Teudas e Judas, o Galileu, se afirmaram Messias antes de Jesus. Dositeu, Simão, Menandro se disseram tais depois de Jesus. Desde o primeiro século da Igreja, e antes ainda que o nome cristão fosse conhecido, já havia na Judéia umas 20 seitas. Os gnósticos, contemplativos, os essênios, os dositeus, os seríntios, existiam ainda antes que os discípulos de Jesus tivessem tomado o nome de cristãos. Existiram logo 30 evangelhos, cada um dos quais pertencente a uma comunidade diferente, e desde o fim do primeiro século podem ser enumerados cerca de 36 seitas cristãs na Ásia Menor, na Síria, em Alexandria e até em Roma. Todas essas seitas, desprezadas pelo governo romano e escondidas na clandestinidade, perseguiam-se, todavia, umas às outras nos subterrâneos, em que se rastejavam, ou seja, trocavam-se injúrias. A única coisa que, em sua objeção, podiam fazer era quase todas compostas de pessoas da ralé do povo. Quando, por fim, alguns cristãos aconselharam os dogmas de Platão e misturaram um pouco de filosofia à sua religião, que se separaram da hebraica, eles se tornaram pouco a pouco mais respeitáveis, mas permaneceram sempre divididos em seitas, sem que nunca houvesse um só período em que a igreja cristã estivesse unida. Ela nasceu no meio de divisões dos hebreus, dos samaritanos, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos judaítas, dos discípulos de João, dos terapeutas. Tão horrível discórdia, que dura tantos séculos, deveria nos ensinar a nos perdoarmos um ao outro nossos erros. A discórdia é o flagelo do gênero humano e a tolerância é o seu único remédio. Então veja bem, vocês veem que
Voltaire era um cara muito culto, né? Tinha um conhecimento amplo da história da igreja, né? E de todos os vastos acontecimentos que deram origem à situação em que ele vivia naquele momento, né? E ele, inclusive, por ser defensor da tolerância religiosa, ele vai combater todo tipo de fanatismo, inclusive reconhecendo elementos importantes em cada uma das religiões, né, das crenças e assim por diante. Então vocês verem aquilo que eu falei na última aula, né? Não é que ele combatia a crença, ele combatia o fanatismo da crença. Se alguém quiser que a gente traga mais algum verbete do dicionário filosófico, eu vou colocar como sugestão aí depois nos comentários, ou então na descrição, os verbetes que tem no dicionário para a gente trazer aqui em alguma outra aula. Até a próxima aula.